Saudação aos que ousam perscrutar o mistério. Hoje nossa investigação nos leva a uma figura hã? Icônica e bem controversa. Baphomet. Vamos mergulhar fundo, né, nas suas representações e conexões com a magia do caos. Isso mesmo. Olha, a gente vai usar como base um guia essencial sobre o tema para tentar entender por que Baphomet, por que ele ressoa tão forte no ocultismo de hoje, né? Especialmente para essa galera da vertente caótica. O objetivo é decifrar a simbologia e entender o potencial dele como ferramenta, sabe? De autoconhecimento e transformação. Então, bora lá desvelar essa imagem, indo direto ao que as fontes mostram sobre a história, o que ela simboliza e como se aplica na prática dessa corrente mágica tão particular. Quase uma jornada para confrontar o espelho interno, talvez. Pode ser, pode ser. Bom, a imagem mais popular de Baphomet para muita gente ainda vem daquelas acusações meio nebulosas contra os templários, né? Mas a figura que realmente assim impacta o ocultismo moderno, ela foi cristalizada bem depois, certo? Essa releitura é fundamental, imagino. Sem dúvida. O material que a gente analisou, ele aponta direto para o Eliphas Levi, lá no século XIX. E ele não retratou Baphomet como um demônio, assim, no sentido popular, sabe? Não, né? Não. Ele redesenhou como um hieróglifo complexo da ciência iniciática. Aquela imagem clássica que ele criou, o, o andrógeno de Mendes, é quase um mapa simbólico. A cabeça de bode, por exemplo, ela remete ao conhecimento instintivo, à ligação com a terra, com o primordial. Entendi. E essa figura andrógena, com os seios femininos e o falo ali representado pelo caduceu de Hermes entre as pernas, isso parece central, né? Quase uma provocação direta às ideias de separação rígida que a gente vê em tantas tradições. É essa a leitura que a fonte faz. Precisamente, a fonte enfatiza que Levi usou essa androginia para simbolizar a totalidade, sabe? A integração do masculino e feminino como chave para um potencial maior. E não só como gêneros, mas como princípios cósmicos mesmo. Uhum. E os braços complementam isso. Um aponta para cima, para a esfera celeste, o outro para baixo, para a terrestre. E tem aquelas palavras em latim, né? Solve. Dissolver, Isso, dissolver e coágula. coagular, recompor. Exato. É o ritmo da própria alquimia universal. Desconstruir e reconstruir, constantemente. Então, esse Baphomet do Levi é menos uma entidade e mais um diagrama da realidade, um símbolo do equilíbrio dinâmico, onde a verdade não está nos extremos, mas na tensão entre eles. Uma espécie de caos organizado, como o texto sugere. Nossa, é impressionante a densidade de significado que um símbolo pode carregar. E é justamente essa densidade que conecta ele tão profundamente com a magia do caos, né? O guia que a gente está usando lembra que a pedra angular dessa prática é a ideia de que a crença é fluida, é uma ferramenta. Ah, sim. O praticante não é escravo de um dogma, mas um navegador que escolhe a rota, vamos dizer. O sistema de crenças mais adequado para chegar onde ele quer. Faz todo sentido. Bafoné, com essa representação toda da não-dualidade, vira quase um emblema dessa filosofia, então. Um lembrete visual de que não é preciso escolher entre espírito e matéria, luz e sombra, ordem e caos, mas sim aprender a navegar na tensão entre eles. Exatamente. Ele personifica essa ideia de que a eficácia mágica e talvez até a própria compreensão mais profunda da realidade, ela emerge desse encontro, dessa fricção criativa entre polos que parecem opostos. Não é eliminar um lado, mas integrar os dois. Então, interagir com o Baphomet, seja simbolicamente ou energeticamente, seria um convite a olhar para as próprias barreiras, aquelas construídas pela cultura, pela religião, pela mente condicionada mesmo. Um chamado para questionar e desmontar essas cercas. Sim. E mais do que isso, um convite a abraçar o próprio caos interior. Mas não como algo negativo, entende? E sim como a matéria-prima da criação, a fonte de onde tudo emerge. Hum. O processo vira uma forma de autolibertação, de reivindicar a soberania sobre a própria percepção da realidade.
Entendi a filosofia, essa ideia de abraçar os opostos e usar a crença como ferramenta, mas fica a pergunta, como isso aterrissa? De que forma concreta, segundo o material, trabalhar com Baphomet realmente muda alguma coisa para quem está na jornada? Olha, o guia oferece uns caminhos bem práticos. Um deles é justamente a quebra de paradigmas. Usar o arquétipo como um solvente mesmo, para crenças limitantes, sabe? Aquelas ideias fixas que engessam a gente. Ah, interessante. Isso libera o praticante para poder adotar diferentes modelos de realidade, conforme a necessidade. Uma flexibilidade que é chave na magia do caos. Isso se conecta com a ideia de autoaceitação radical, imagino. Integrar as partes de nós que a gente costuma rejeitar ou temer. A nossa sombra, os desejos vistos como baixos, a nossa natureza mais instintiva, animal, que está ali simbolizada na cabeça de bode, né? Perfeitamente. E essa integração leva a outro ponto, a amplificação do potencial. A fonte sugere que, por sintetizar tantas energias opostas, masculino e feminino, celeste e terrestre, intelectual e instintivo, Baphomet funciona como um catalisador poderoso. Como assim? Ele potencializa trabalhos com energia vital, a Kundalini, que a gente mencionou, práticas de magia sexual focadas na união de polaridades e na transmutação da energia bruta em intenção focada, direcionada. E claro, ele pode servir como uma âncora ritualística. Seja uma imagem no altar, um sigilo criado pela própria pessoa, ou um foco para meditação. O objetivo, como o texto coloca, é acessar o eu soberano, sabe? Aquela centelha de consciência livre das amarras externas e dos dogmas que a gente internaliza. No fundo, é um chamado à alquimia interna. Reconhecer, acolher e trabalhar ativamente com todas as facetas do ser. É transformar o que foi historicamente demonizado ou reprimido em fonte de força, de sabedoria, de criatividade. É o solviet coagula aplicado à própria psique. É profundo isso. Sim. E tem um conceito interessante que o material destaca, muito alinhado com essa perspectiva da magia do caos. A possibilidade de abordar Baphomet não como uma divindade externa para ser venerada, mas como um servidor arquétipo vivo. Servidor arquétipo vivo? Isso soa como algo mais interativo do que só venerar uma imagem? Seria como uma interface programável com certas forças ou potenciais dentro da gente? Exatamente essa é a ideia. Menos uma entidade com vontade própria e mais uma representação simbólica carregada de significado, que o magista pode ativar, sabe? E direcionar para acessar aspectos correspondentes dentro de si e do universo. É uma ferramenta psicomágica dinâmica. Nossa, isso abre um leque de possibilidades fascinante para quem pratica, né? O guia menciona, por exemplo, criar um sigilo pessoal de Baphomet, uma chave única, customizada, para acessar o potencial de integração e poder que ele representa para aquela pessoa especificamente. Sim, sim. Ou usar a imagem clássica, ou o sigilo pessoal, em meditação focada. O objetivo seria reprogramar padrões inconscientes, alinhar a mente com essa ética da integração, da não-dualidade e da soberania pessoal sobre a própria realidade. E o uso em rituais específicos parece ganhar outra dimensão com essa ideia. O texto fala de rituais para desmantelar a persona social, a máscara que a gente usa, para trabalhar o empoderamento sexual de forma integrada, para liberar traumas. Aham. Principalmente aqueles ligados à repressão religiosa do corpo, dos instintos, né? Exato. Ou para ressacralizar o corpo, vê-lo como um templo e não como fonte de pecado, como algumas tradições colocam. A tônica é a cocriação. O arquétipo não é um senhor a ser obedecido, mas um parceiro simbólico. O praticante consciente interage com ele ou utiliza como catalisador para provocar mudanças internas e, por consequência, externas. A relação é ativa, é fluida. E para ilustrar essa abordagem ativa, a fonte até descreve um exemplo de ritual simples, né? Focado em liberar um padrão limitante específico usando a simbologia de Baphomet. Sim, é um exemplo bem didático. Envolve elementos que reforçam a mensagem central,
velas preta e branca para a união dos opostos, Claro. a imagem ou o sigilo de Baphomet como ponto focal, um espelho fundamental para o confronto honesto consigo mesmo, e incenso de mirra, que é associado à purificação e ao mergulho no inconsciente. O procedimento sugerido parece bem direto. Preparar o espaço, acender os elementos, o ponto crucial parece ser colocar o espelho diante da imagem, de modo que a pessoa veja o próprio reflexo através ou junto ao símbolo de Baphomet. Exato. E, então, olhando nos próprios olhos, afirmar a intenção de integração e liberação. Algo como, eu sou a síntese, eu dissolvo aí no meio o padrão e me recomponho em liberdade. A visualização acompanha, né? O padrão se desfazendo, sendo consumido e transformado pela chama unificadora das velas. E o fecho invoca o próprio lema de Baphomet, Solve et coagula, que eu possa renascer daquilo que dissolvi. É uma forma muito concreta de aplicar o simbolismo para catalisar uma mudança psicológica e energética, usando a dissolução do velho e a coagulação do novo, bem alquímico mesmo. Bem alquímico. Exploramos hoje, então, essa figura tão carregada de Baphomet sob a ótica da magia do caos, apresentada lá no Guia do Zair Almest. Fica bem claro que, para além dos estereótipos, ele emerge aqui como um poderoso símbolo da integração, do equilíbrio dinâmico e da superação das dualidades que acabam limitando a gente. Pois é. A perspectiva da fonte é bastante clara nesse sentido. Baphomet, nessa abordagem, ele não demanda submissão, mas autoconhecimento. Ele não quer seguidores, mas indivíduos que assumam a autoria das próprias vidas, das próprias realidades. Ele funciona como esse espelho complexo que reflete nossa totalidade. Sabe, um convite desafiador é o olhar sem véus. E essa exploração toda nos deixa com uma provocação para refletir, né? Com certeza. Se Baphomet, como a gente viu aqui, simboliza essa potência que reside na união dos opostos dentro de nós, que outras aparentes contradições nas nossas vidas, talvez, entre a nossa lógica e a nossa intuição, a nossa necessidade de segurança e o nosso desejo de aventura, sei lá, o espiritual e o mundano, que outras dualidades a gente poderia ousar encarar de frente, buscar integrar, para liberar um potencial criativo ainda maior? Fica a pergunta, né?